Olá, senhores. Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Álvaro, estamos iniciando nossa live. Hoje é uma live bem diferente, vai contar de um case de sucesso. Elias, boa noite. Basileu, boa noite. Sejam bem-vindos. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Cardoso, Jean, Carlos Duarte, muito obrigado. Vini Cardoso, muito obrigado aí pela sua presença. Dá tempo lá, pessoal. Vamos lá chamar os demais aí para participar hoje dessa live, onde nós iremos ouvir uma história de sucesso, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Cutuca lá, chama lá o pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso bate-papo com o Dr. Ivan Hermano Filho, diretor-presidente do grupo Tecnoseg. Oswaldo Cunha, muito obrigado pela sua presença. Juninho Ferreira, César, muito obrigado pela sua presença. Valeu aí, pessoal, tá? Nós estamos aí, lembrando que esse mês, nós estamos aí preparando para a semana que vem algo especial aí, que esse mês é o dia do porteiro e o mês também do vigilante. Seu mês, meu mês, tá? Eu sei que é um profissional que hoje está mais do que nunca à frente dessa crise toda da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, você que merece todo o nosso respeito, nossa valorização, tá ok? Taveira, muito obrigado. Tiago também, Denner, muito obrigado pela sua presença, ok? Vamos estar aí daqui a pouquinho. Jefferson, muito obrigado. Daniel Costa, Daniel, valeu, cara, como é que tá aí em Anápolis? Muito obrigado pela sua presença, tá? Lembrando, pessoal, que nossos apoiadores, nós temos aí a equipe Ross, nosso colega Rogério Ross, que já está se preparando para retorno aos treinamentos de combate com faca, ok? Nós temos aí a Snipe Militaria, onde você pode ali criar, ver o seu enxoval. O enxoval ficou meio esquisito, né? Mas é isso mesmo, seu enxoval operacional, tá? Nós temos aí a Goiás Armas e Munições, você que está preparando para o processo da compra da sua arma, vai lá na Goiás, faça um orçamento lá, ok? Goiás Escola de Vigilante, você que quer entrar no mercado, você que quer fazer reciclagem, quer fazer sua extensão, é Goiás Escola de Vigilante, ok? Tiago Krav Maga, boa noite, tá? Grupo Flashtel, ela que é distribuidora Motorola, dos rádios Motorola para o Centro-Oeste. E Grupo Tecnoseg, uma empresa com certificação ISO 9001. Muito obrigado para vocês que estão aí participando conosco, tá? Nós vamos então chamar o nosso convidado de hoje para o nosso bate-papo, tá ok? Vamos lá chamar, só um instantinho. Quero agradecer a participação de vocês todos, tá? Continua a divulgação lá. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, Franceildo. Um prazer estar com todos vocês. Uma boa noite a todos os amigos que já entraram e aqueles que estão entrando agora. Desde já queremos agradecer aí na sua agenda, sabemos que é muito cheia, né? E o senhor prontamente nos deu essa honra de hoje. E eu queria começar já o senhor se apresentando, tá? Quem é Dr. Ivan Hermano Filho? Fala um pouco do seu currículo para nós. Perfeito, Franceildo. Eu sou advogado formado pela Universidade Federal de Goiás. Eu tenho uma certificação internacional que é chamada CPP, que é um título em inglês que é Certified Protection Professional. Significa profissional de proteção certificado. Ele é emitido pela ASIS, American Society for Industrial Security, e é considerada a maior certificação internacional da área de segurança privada. No Brasil, somos por volta de 35 pessoas que temos esse título. Além disso, eu sou ASE pela Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança. ASE significa Analista de Segurança Empresarial, é uma outra certificação que nós possuímos.
E eu, além de ser presidente do Grupo Tecnoseg, a empresa que dirijo já há 26 anos, sou também presidente do Sindicato das Empresas de Vigilância do Estado de Goiás, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Vigilância, Transporte de Valores, Curso de Formação do Brasil, a FENAVIST. Tenho a honra também de ser um dos vice-presidentes do Secov Goiás, além de representar a cadeira de segurança da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de Goiás, onde eu presido o CESP, que é o Conselho Empresarial de Segurança Pública. Assim, em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Doutor Ivan, a gente vendo esse resumo do senhor, que não é pouco, né? A gente fica imaginando, e desculpa a forma da expressão, esse camarada já nasceu dessa forma há 23 anos, 26? 26 anos. 26 anos atrás. O senhor foi supervisor de segurança de um condomínio? Conta essa história. Faz aí uma linha do tempo, até porque muitas pessoas lhe realmente vê dessa forma, desse currículo imenso. Isso não caiu de paraquedas, foi uma conquista, evidentemente, mas ninguém conhece a história do Ivan Filho, 20 anos atrás, o começo. É claro, todos nós sabemos que hoje, a segurança de hoje é totalmente diferente, isso é óbvio, de 20 anos atrás, né? Eu peguei um pouco dessa época, quando eu entrei, há quase 20 anos atrás. Fala um pouco da sua história, dessa linha de tempo, para a gente conhecer um pouco, antes do empresário Ivan Filho, conhecer um pouco sobre essa sua história aí, no início da segurança privada. Pois não, Francisco, como você perguntou, eu fui supervisor de condomínio, sim, mas eu vou voltar um pouquinho para poder dar nexo nessa história. Eu trabalho desde os 14 anos, até incentivado pelo meu pai, então eu fazia o que um jovem de 14 anos podia fazer, que era dar aula particular da matéria que eu sabia, que era melhor. Meu pai, à ocasião, tinha uma câmera de filmagem, que era um negócio que não era muito comum, então eu fazia filmagens profissionais e assim eu ia me virando. Eu fui representante comercial de uma empresa que fabricava kimonos aqui em Goiânia, lá em Brasília, eu morava em Brasília na ocasião. E quando eu vim para Goiânia, eu fiquei estudando para conseguir passar no vestibular e consegui, felizmente. Eu entrei na faculdade da Universidade Federal de Goiás e quando eu entrei na faculdade eu imaginava que eu ia seguir uma carreira na área jurídica, então eu buscava algum concurso como magistratura ou algo assim. Só que para que eu pudesse fazer o concurso, eu tinha que ter condição de estagiar na área de direito, e naquela época não havia estágio remunerado. E como eu sempre trabalhei, sempre tive o meu dinheiro, vamos dizer assim, eu precisei fazer um plano de negócios para conseguir fazer o estágio, juntando dinheiro para fazer esse estágio. Então, o que eu planejei? Fazer o primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade trabalhando. Eu fui, nessa ocasião, eu fui vendedor da Zump, que era a loja de jeans, né? Fui vendedor da Print Hip, que era uma loja no shopping também. E a partir daí eu fui gerente da Mr. Foot, que era logo que a Mr. Foot abriu em Goiânia. E então eu consegui juntar o que eu precisava juntar para ficar o quarto e quinto ano da faculdade sem trabalhar, só estagiando. Então eu juntei R$6.000, que era o que era suficiente para que eu pudesse passar o quarto e quinto ano da faculdade sem estagiar. E nessa ocasião eu tive uma viagem a São Paulo, que eu fui levar uma pessoa para lá, que pediu para eu ir dirigindo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha o que fazer, eu tinha que ficar por uma semana lá, e eu já tinha saído da Mr. Foot, eu estava sem trabalho, estava nas férias da faculdade. Eu peguei uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vi naquela revista um anúncio de uma empresa que estava dando curso grátis. O que me chamou a atenção eram duas palavras, curso e grátis. E essa empresa chamava Engenharia Mestra de Sistemas, e o que eles faziam? Eles ensinavam a pessoa que tivesse interesse a abrir uma empresa de monitoramento de alarmes. Então eu fui, Francisco, fazer esse curso grátis. E era uma semana, que era justamente o período que eu ia passar lá em São Paulo, ajudando essa pessoa que eu levei para lá. E aí quando eu cheguei e fiz esse curso, eu fiquei impressionado com o que essa empresa oferecia, que eram sistemas de alarme sem fios. Era algo altamente tecnológico para a época. E por que essa empresa fazia o curso grátis? Porque eles importavam o sistema de alarme e permitiam que te explicavam às pessoas no Brasil inteiro
como abrir uma empresa que representasse aquela marca. Porque na época não era simples como hoje, que você acha um distribuidor de alarme, como temos vários aqui em Goiás e no Brasil inteiro, para comprar o alarme para poder instalar. Era muito difícil isso. Então, eu fiz o curso, achei fantástico, tinha uma prova no final, eu fiz a prova, minha nota foi a maior na ocasião, das 50 pessoas que estavam ali, e só que, durante o curso, eles explicavam que você tinha que ter por volta de 50 mil reais para abrir aquela empresa, eu tinha 6 mil reais. E eles explicavam que a primeira compra que você deveria fazer era de uma central de monitoramento de alarmes e de 3 kits de alarmes. Você compraria uma central de monitoramento de alarmes, mais 3 kits de alarme para começar. Isso em 1995, janeiro de 95. Então eu tirei uma nota muito boa e o dono da empresa me chamou. E falou, olha, sua nota foi muito boa, de que estado que você é? Eu falei, sou de Goiás. E ele tirou várias fichas de pessoas de Goiás interessadas em ser representante daquela marca. E me perguntou se eu conhecia alguém. Eu separei 2 fichas específicas e falei, olha, essas pessoas aqui têm muita condição, têm muito dinheiro e são muito sérias. Se você escolher uma ou outra, você vai se dar muito bem. Porque eu sabia que eu não tinha condição financeira nenhuma de abrir a empresa. Aí ele falou, olha, mas eu gostei de você, você tirou uma nota muito boa. Você quer ser o nosso representante? Eu falei, quero. Eu pensei que ele ia fazer a próxima pergunta, que seria, você tem condições? Eu ia falar, nenhuma. Mas ele não fez a próxima pergunta. Então ele falou assim, olha, então já que você quer ser nosso representante, vai ali, compra os equipamentos e pode ir começar. E os equipamentos, como eu falei, eram a central de monitoramento e 3 kits de alarme, custava 5 mil reais à época, então eu gastei 5 mil dos 6 mil que eu tinha, voltei para Goiás com os equipamentos embaixo do braço e a partir daí comecei então a tentar desenvolver esse sistema de alarme. Só que teve um problema, eu não tinha feito uma pesquisa de mercado, Francildo. Eu não sabia quanto que custava o alarme da concorrência. E como a concorrência aqui na época tinham boas empresas aqui já, elas vendiam alarmes com fios, custava 3 vezes menos do que o alarme sem fio que eu vendia. E eu tinha um problema nas mãos, eu não conseguia vender. E eu contratei 3 pessoas para serem os monitores do sistema de alarme, então já tinha 3 funcionários, os 3 primeiros funcionários, mas eu não tinha condição de vender o alarme, porque era muito caro. E aí como é que eu ia fazer? Eu fui atrás de quem poderia pagar por qualidade. Eu fui atrás do primeiro cliente da Tecnoseg, que foi a EBM Construtora. E o que eu fiz? Eu pedi uma reunião com o dono da construtora e levei para ele um classificado de jornal da época, do Popular. E entreguei esse classificado na mão do dono da EBM e falei para ele, abre na página 3. Ele abriu e eu perguntei, o que é isso? Embaixo, em meia página, estava um anúncio da construtora dele que estava vendendo um apartamento no setor oeste. Ele falou, isso é um apartamento no setor oeste, eu estava vendendo. Eu falei, tá, qual que é a diferença da página do lado em que você tem o seu concorrente está fazendo anúncio? E ele olhou, eram apartamentos que estavam sendo lançados no setor oeste, iguais, 3 quartos, muito parecidos. Ele falou, não tem, está quase igual o meu anúncio do meu concorrente. Acho que o meu é mais colorido, só isso. Aí eu falei, então vamos fazer a diferença, vamos colocar segurança no seu anúncio. Ele falou, como assim? Porque em 95 as pessoas não pensavam muito em segurança como pensam hoje. Aí eu falei para ele, vamos colocar um sistema de alarme, câmera, vamos investir no seu prédio para ser um diferencial dos seus concorrentes. Ele gostou da ideia, falou, não, boa ideia, então pode instalar. Eu falei, que maravilha, então posso instalar já? Ele falou, pode, daqui a 18 meses, quando o prédio ficar pronto, você pode vir aqui que eu vou instalar o sistema de alarme contigo. Aí eu pensei, né, nossa, eu não tenho dinheiro para passar um mês, imagina 18. Aí eu falei para ele, peraí, mas como é que você vigia suas obras? Ele era um dono de construtora, né? Eu falei, como é que você vigia suas obras? Ele falou, eu tenho um funcionário que dorme na obra lá, fica vigiando mais ou menos. Aí eu falei, quanto custa isso para você? Aí ele falou, custa tanto. Eu falei, peraí, por 1/10 desse valor você coloca um sistema de alarme, monitora e nós cuidamos disso para você. Eu expliquei então como era o sistema de alarme monitorado, que funcionava via telefone. Aí ele falou, então não precisa ser perto da empresa para monitorar? Eu falei, não. Aí ele falou, ótimo, então eu tenho 3 prédios para instalar. E eu tinha justamente 3 kits para vender. Eu falei, ótimo, pode me passar o endereço que eu instalo. E ele me passou o endereço e olhando para mim, né, perguntando se eu ia realmente instalar. Quando ele me passou o endereço, eu vi que um era em Araraquara e 2 em Rio Claro, São Paulo.
Aí ele perguntou, e aí, você instala? Eu falei, instalo, com certeza. Mas tem uma condição. Ele falou, qual? Eu falei, olha, nós temos que instalar, eu tenho que instalar à noite. Ele falou, por que à noite? Eu falei, não, porque à noite não tem ninguém na obra, dá para instalar bem, mas a grande verdade é porque eu não tinha, à época, dinheiro para pagar o hotel para ficar lá. Então eu tinha que dormir na obra. Aí eu fui, instalei esses 3 primeiros sistemas de alarme lá no interior de São Paulo, voltei, comecei a monitorar daqui. Você que instalou? Eu que instalei. Nessa época eu andava com uma jogue emprestada de um primo meu. Eu era o instalador do alarme, eu era o vendedor do alarme, eu era quem olhava o alarme à noite, ou seja, eu era o tático. Eu só não consegui ser o monitor do alarme porque eu não tinha condição de ser ao mesmo tempo. E com detalhes. Com a joguinha. Com a jogue, e era uma jogue que tinha um problema, que ela não tinha escapamento, então fazia um barulho terrível. E eu ainda fazia faculdade, eu estava no 4º ano da faculdade. A faculdade de Direito são 5 anos. Ivan, então a joga era melhor do que uma sirene, né? Ah, é? Você chegava lá no alarme monitorado, já avisava que você estava chegando. Espantava o bandido antes de eu chegar. Então chegar. assim eu comecei, né, a vender o sistema de alarme devagar, era só segurança eletrônica, Tecnoseg, só segurança eletrônica. E a EBM então me pediu para fazer um projeto de um condomínio que eles estavam lançando em parceria com outras empresas. E é justamente o Turmalinas, que é o primeiro edifício do residencial Eldorado, próximo do Granville ali. Então eu fiz o projeto. Depois que eu fiz o projeto, eu fui numa reunião para mostrar para os sócios da IBM como é que era esse projeto. E quando eu cheguei lá, um dos sócios começou a perguntar muito sobre o projeto, perguntando de segurança. Mas se o bandido pular aqui, se fizer assim, se fizer assado? E eu tinha planejado tudo, coloquei cerca elétrica no projeto, câmeras, controle de acesso, tudo. E fui dando resposta que seria inviolável por causa de todas essas questões. E essa pessoa gostou muito e falou para mim, olha, eu estou lançando um condomínio na saída para Brasília, vai lá e dá uma olhada no que dá para fazer. E essa pessoa era o senhor Paulo Roberto, dono da Tropical Imóveis, e o condomínio Aldeia do Vale. Então eu fui no Aldeia do Vale, eu fui nessa joguezinha que eu te falei, cheguei lá, quando eu olhei, eu vi o primeiro tijolo do Aldeia do Vale ser colocado. Então eles estavam, naquele momento, preparando o lançamento desse condomínio, e a gente sabe que um condomínio horizontal, ele vende a segurança. Então, haviam diversas empresas do Brasil inteiro fazendo propostas para o Aldeia do Vale, e a empresa que eu representava à época, que era a Mestra, ela fazia já a segurança do Alphaville, então tinha condição de me passar informações sobre isso. E eu peguei muita informação e apresentei para eles um sistema perimetral de segurança. Então era para fazer a segurança perimetral do condomínio. Quando eu fui apresentar numa reunião lá do grupo empreendedor deles esse sistema, eles estavam discutindo detalhes do empreendimento e era o primeiro condomínio horizontal que eles estavam fazendo. Então eles também estavam aprendendo com aquele processo. E quando eu vi o projeto, eu observei um detalhe que na minha concepção estava errado. A forma como eles estavam colocando a cancela criava um ponto cego que impedia o vigilante de ver se tinha um bandido ali, entende? E aí eu comecei a falar, eu tinha na época 21 anos de idade, falei, olha, isso aqui está errado, aqui, aliás, 20 anos, aqui pode entrar um bandido, e expliquei o que poderia acontecer, e eles gostaram, falaram, não, você tem razão, como é que você acha que eu devo fazer? Eu falei, cara, muda essa cancela um pouquinho para cá, faz assim, faz assado, deu um pitaco ali de graça. E eles acharam aquilo interessante, falaram, você pode voltar aqui para continuar observando aqui o projeto com a gente amanhã, às 10 horas da manhã? Eu falei, posso. E nessa você pode voltar amanhã, e durante um ano eu fiquei prestando consultoria gratuita, no que eu conseguia fazer, no que eu estava vendo, e eles gostaram do que eu fui fazendo, e aos poucos eu conquistei a simpatia deles, eles entenderam que eu podia somar mais. Aí entra justamente o que você me perguntou, que é sobre a questão de ser supervisor de condomínio. O que acontece? Durante esse ano todo, eu não vendi um parafuso para eles, mas eu estava participando ali do projeto. Eu continuava vendendo alarme, um alarme aqui, outro ali, e assim eu ia vendendo a janta para comprar o almoço, ou o almoço para comprar a janta. E aí o que acontece? Precisava montar a equipe de segurança do Aldeia do Vale, os vigilantes do Aldeia do Vale. E sobrou para mim, eles me pediram, me contrataram, aí sim, me contrataram como supervisor do condomínio. E como supervisor do condomínio, eu fui responsável
para poder contratar todos os funcionários do Aldeia do Vale. E com detalhe, não eram da Tecnoguarda, não eram da Tecnoseg, eram do Aldeia do Vale. E o que eu tinha que fazer? Orgânico. Eu tinha que ir verificar se eles estavam trabalhando. Diversas vezes eu fui de madrugada, ver se estava tudo certo. Fazia os treinamentos com a equipe, fazia junto com eles, acompanhava. Eu demitia, contratava a equipe do Aldeia do Vale, todo esse processo. Só que, apesar de ser segurança orgânica, não estava ainda regularizada na Polícia Federal. Precisava regularizar na Polícia Federal. Estava na véspera do lançamento do condomínio. Então nós já tínhamos equipe, o pessoal já estava trabalhando, precisava armar a equipe, mas não estava legalizado junto à Polícia Federal. Isso já era em 97. E aí eu disse para eles, expliquei como funciona a Lei 7.102, que você tem que dar entrada à Polícia Federal, ou empresa terceirizada ou empresa orgânica. E esse grupo empreendedor se reuniu, já estava prestando serviço para eles há quase 2 anos, e eles chegaram para mim e falaram o seguinte, olha, isso eu sendo supervisor do condomínio, vendo o alarme à noite, continuei sendo o cara que olhava os alarmes à noite lá na Tecnoseg, que vendia, que instalava e fazendo faculdade, tudo isso ao mesmo tempo. E aí eles chegaram para mim e falaram, nosso negócio é vender lote, o seu negócio é fazer segurança, abre uma empresa de vigilância armada que nós vamos ser seus clientes. E eu não tive condição de fazer como eu fiz na Mestra, que eu te contei, que eu topei o desafio. Nesse momento eu falei, olha, eu não tenho a menor condição financeira de abrir uma empresa, não tem jeito. Eu andava, como você sabe, que eu acabei de falar, com uma joga emprestada, não tinha carro. Então, na época a lei exigia que você tivesse 2 carros, além de rádio, além de cofre, uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, seria um investimento aí de uns 200, 300 mil reais fácil. Eu não tinha esse dinheiro. E eu falei claramente para eles, não dá, não tem esse dinheiro. E eles fizeram uma conta, eles são muito bons de finanças, fizeram uma conta e falaram o seguinte, olha, se todo o lucro da sua empresa for revertido para pagar o empréstimo que nós podemos te fazer, um empréstimo com juros, com correção financeira, em 6 anos você quita conosco. Nós podemos te emprestar esse dinheiro como se eles fossem um banco, por exemplo. E só que eu tinha que me comprometer que 100% do lucro da empresa eu tinha que reverter para eles nesse período, até que quitasse. E aí eu topei, falei, não, vamos, lógico, vamos tentar fazer. E havia muitas pessoas que... Foi desse jeito. E muitas pessoas falando que ia ser besteira, se eu fizesse isso era uma loucura, que se o negócio fosse bom, eles faziam para eles, que queriam que eu me ferrasse com isso. Então eu tive muita gente falando para não fazer, que eu tinha que continuar a minha carreira jurídica, eu tinha que virar juiz, advogado, promotor, o que fosse, mas eu estava apaixonado pela área da segurança. E aí eu encarei, eu falei com eles, ok, eu aceito o empréstimo e vamos fazer. E assim, eles controlavam toda a questão financeira da minha empresa a partir de um contador que era deles. E aí eu comecei no Aldeia do Vale com a Tecnoguarda, foi 15 de janeiro de 1998, eu abri a Tecnoguarda com a ajuda do grupo empreendedor do Aldeia do Vale, dessa forma que eu estou falando. E logo depois veio o Granville, que também foi cliente nosso desde então, e outros clientes vieram num prazo curto, e o que eu teria que devolver em 6 anos, eu consegui pagar com juros e correção monetária em 6 meses, por causa desse trabalho que nós conseguimos fazer. Aí, Francedo, eu quero destacar um detalhe importante, diferencial da nossa empresa nesse ponto, que imagina uma empresa muito pequena que começou para atender um condomínio, ter a responsabilidade de pegar clientes grandes, como a Aldeia do Vale, como o Granville, o Flamboyant e diversos outros clientes muito grandes. Então nós começamos trabalhando da pirâmide inversa, ou seja, pegando cliente muito grande, sendo uma empresa muito pequena. Por isso, a qualidade de serviço foi sempre um objetivo que nós seguimos com ferro e fogo. Então, quando eu abri a empresa de vigilância, eu precisava entender o que os profissionais da área faziam como vigilantes. Um pouco acima aí nos comentários, se você observar, uma pessoa falou que me viu de farda em 2002. E isso é verdade. Eu estou aqui na minha sala, eu quero mostrar para vocês algo que eu me orgulho muito. Aqui está a minha parede com alguns diplomas. É o meu aí, ó. Tá aqui junto. Que eu dei um curso para você. Tá Exatamente. Aqui, foi o primeiro curso que eu dei aqui em Goiânia. Você participou. Mas eu quero mostrar esse aqui para vocês, ó. Ele pode estar um pouquinho ao contrário aí, mas é meu diploma de vigilante. Então eu sou vigilante formado no ano de 2000. E por que eu fiz o curso de vigilante?
Porque eu acredito que se você vai cobrar de um profissional para o que ele deve fazer, ou seja, passar horas à noite sem dormir, ficar de QAP total, prestando atenção no risco de algum bandido entrar, alguma coisa assim, você precisa saber o que é esse labor, ou seja, o que essa pessoa passa. Por isso eu fiz o curso de vigilante. Agora deixa eu te contar uma história, Francilda, para todos os colegas que estão aqui vendo. Um caso curioso, já da parte de alarme, eu como tático de alarme. Então, como eu te falei para os colegas, eu era a pessoa na Tecnoseg que saía na JOG, sem escapamento, para ver os alarmes à noite. E eu tive um caso muito interessante com uma grande rede de lojas aqui, que o proprietário era condômino do Aldeia do Vale. Ele falou para mim: Ivan, eu tenho um problema. Ele falou: qual? Eu falei para ele: qual? Ele falou: cara, de 15 em 15 dias a minha central de distribuição ela é arrombada. Os bandidos entram, levam produtos e eu não consigo resolver isso. Eu falei para ele: não, é fácil, coloca a Tecnoseg que a gente resolve para você. A gente, na época, era eu, né? Praticamente, eu e mais 5, 6 pessoas. Aí ele falou: não, ele tinha a maior empresa de alarme da época. Eu não vou falar aqui o nome porque eu não tenho essa autorização do dono dessa empresa, mas era a maior empresa que eu me admirava demais. E eu falei para ele: pode colocar a Tecnoseg, não vou resolver o seu problema. E aí instalamos no centro de distribuição dele, que ficava na Avenida Mutirão, entre a T8 e a T9, era um prédio muito grande, e instalamos o alarme. Numa segunda-feira, às 2 horas da manhã, o monitor me liga, fala: olha, invadiram o QTH, tá com problema lá. Eu peguei o revólver, que na época não tinha tanto não existia ainda a lei dos armamentos, então era muito simples, qualquer um andar armado, e eu tinha porte de arma à época. E peguei o revólver, e do lado do revólver tinha uma caixa com 30 projéteis, 30 balas, vamos dizer assim. E falei: não precisa disso não, deve ser nada, e peguei só o revólver com os projéteis que estavam nele, que eram 6. E coloquei na cintura, peguei a JOG e fui para lá. Quando eu cheguei, que eu olhei, era um prédio que tinha portas embaixo e janelas em cima. Quando eu olhei, a janela de cima estava arrombada e eu ouvindo o barulho do pessoal lá dentro. Liguei imediatamente para o monitor e falei: olha, corre e chama a polícia, porque os caras estão aqui. E eu fiquei do outro lado da rua, atrás de um poste, me protegendo, mas com a arma em punho, para ver se eles iriam sair ou não. Na época eu andava também com uma algema, né? E aí o polícia não chegava, deu 15 minutos, nada, 20 minutos, nada, deu 30 minutos, nada. Eu liguei para o Copom, a atendente do Copom falou assim: não, os policiais não sabem achar o endereço. Eu falei: minha senhora, em Goiânia, Mutirão, entre a T8 e a T9, qualquer um sabe, pelo amor de Deus, os caras estão aqui, não vamos deixar fugir. E ela: não, já chamamos, mas eles não estão achando endereço. Eu falei: como não estão achando endereço? E não passava alma viva lá. E eu vendo aquele barulho, de repente um dos bandidos tá saindo cheio de produto na mão. Aí eu enquadrei o cara do outro lado da rua. Falei: ó, para aí, perdeu, tá cheio de gente aqui, tá lotado, pode desistir, não vão te pegar, bandido sem vergonha. E o cara entra, estava eu sozinho, mas fingindo que tinha muita gente lá e tal. E o cara saiu e ele vinha e ele tentou sair. E quando ele tentou sair, eu vi que ele estava com uma arma na mão, não consegui entender qual que era. Eu falei: para, cara, senão eu atiro. E aí, naquela ocasião, ele fez menção com a arma. Eu sempre fui muito bom de tiro, sempre treinei bem, você sabe disso. Então eu mirei nele, mas eu tergiversei um pouco para a direita e atirei. E o projétil foi no paredão, justamente para mostrar para ele que eu não estava brincando, mas lógico, com consciência de que eu não estava atirando nele. E ele jogou no chão, era um machado, a arma que ele estava era um machado, caiu do segundo andar lá no chão, um machado enorme. Putz. E o cara entrou, e ele sai, eu atiro para cima, e ele vai, vem, e eu tinha disparado 5 vezes para tentar, meu objetivo naquele momento era tentar que ele ficasse quieto lá dentro para que a polícia pudesse chegar e fazer a prisão. Mas cadê a polícia? 1h30 nada, já eram 3h30 da manhã, e aí eu comecei a gritar, falei: ó, esse negócio é o seguinte, já dei ordem para ele descer, ele começou a gritar lá: eu me rendo. Eu falei: então joga a arma. E aí jogou facão, jogou machado, jogou um monte de arma branca, não tinha arma de fogo. Eram 2 caras. Aí eu falei: olha, você vai descer, na hora que descer, deita no chão, agora. E os caras deitaram no chão. Eu cheguei, eu algemei o tornozelo de um na mão do outro. Quando eu fiz isso,
Eu não sei de onde surgiram. Surgiram simplesmente 8 viaturas da polícia. 8. Que eu olho, assustado. Os Papa Mike, os PM saem rindo, né? Falando, parabéns, cara, você deu conta, parabéns. Eu olhei e falei, pelo amor de Deus, onde vocês estavam? Eles falaram, estavam aqui na esquina vendo o que você ia fazer. Então, foi aquela descarga de adrenalina. Nós ligamos para o proprietário, chamamos ele lá. E aí o filho dele foi no local e o pai falou, e a empresa fulana de tal, né? Que era outra empresa. Ele falou, não, pai, a empresa não está aqui não, só está a Tecnoseg. E aí esse empresário virou cliente nosso nas mais de 20 lojas que ele tem, e até hoje é cliente nosso por causa dessa ocasião. Então a gente tem muita história aí para contar, mas realmente, como você perguntou, assim, resumindo, eu fui por muitos anos o tático da Tecnoseg. Eu dormia com o rádio do lado, eu tinha a responsabilidade de cuidar pessoalmente dos vigilantes que estavam nos condomínios que eram clientes nossos, e aos poucos fomos aumentando a equipe. O Alessandro Lima, que eu tenho um agradecimento muito grande a ele, ele foi chefe de turno no Aldeia quando eu contratei. Depois alguém o demitiu, eu chamei para trabalhar na nossa empresa, ele virou tático, depois até chegar a gerente operacional nosso, ficou muitos anos conosco, e a história minha com ele foi dessa época aí em que realmente era um negócio complicado o início. Graças a Deus, com muita fé, Deus ajudou. Eu queria, se me permitir, Francildo, contar uma história que tem a ver com Deus, para todo mundo. Sim, claro. Essa empresa que eu representava, chamava Engenharia Mestre de Sistemas, ela tinha uma regra clara. Não podia voltar cheque. Então, se a gente fizesse uma compra, você podia parcelar em 3, 4 vezes, mas era proibido voltar cheque. Se voltasse cheque, você estava descartado dessa empresa. E como era a única empresa que eu comprava na época, tinha um problema sério. Se eu fosse descredenciado dessa empresa, não teria mais como comprar produto nenhum. Então, a economia era muito justa, né? Muito pequenininha. O cliente comprava o alarme, para você ter uma ideia. Naquela época, o cliente comprava o alarme, demorava 30 dias para chegar o alarme para mim, mais uns 15 para eu conseguir instalar para ele. Então, era 45 dias de prazo. Era uma coisa incrível. Então, eu fiz uma compra lá e um cliente não nos pagou. E isso foi um rombo para a gente enorme. Quer dizer, era o dinheiro dele que eu precisava para pagar essa empresa. E aí, o que acontece? Eu fiquei sem dinheiro e era 5 horas da tarde. Eu sabia que não ia ter condição de honrar um cheque que eu tinha dado. E eram 3 cheques. Era o primeiro dos 3 cheques, que era por volta de R$2.000, vamos dizer, só para ter uma ideia. E 5 horas da tarde eu tirei um fax. À época não tinha ainda internet como tem hoje. Eu não tinha internet, eu tinha um fax. Eu tirei o fax e vi que eu não tinha dinheiro na conta para poder pagar aquele cheque. Eu liguei para a empresa lá em São Paulo e falei com o tesoureiro chamado Siciliano. Falei, Siciliano, pelo amor de Deus, cara, o cheque vai voltar, me ajuda. Eu não posso ser descredenciado. Ele falou, Ivan, você sabe, não tem jeito. Se o cheque voltar, você está ferrado, vai ser descredenciado, não tem condição. Nós gostamos muito de você, mas não tem jeito. Essa regra é clara. E eu sabia que não tinha condição, porque não tinha dinheiro. Aí, nesse momento, eu fiz uma oração, pedi a Deus, nosso Pai, falei, Papai do Céu está contigo, porque não tem a menor condição. E não tem como recorrer. E sabia que não tinha dinheiro. Fechei a empresa já chateado, porque sabia que provavelmente ali seria o fim da empresa. No dia seguinte, quando eu chego, eu puxei o fax, quando eu olho, na madrugada tinha entrado R$2.500, que tinham compensado os 2.000, que era o que eu devia. E quando eu fui no banco ver o que tinha acontecido, era um cliente nosso que tinha feito, na época não era TED, mas era uma transferência eletrônica errada. Eu liguei para essa empresa e falei, olha, vocês me pagaram dinheiro que não tinham que me pagar. A tesoureira falou, nunca, o que é isso? De jeito nenhum. Aí eu falei, checa porque vocês pagaram dinheiro que não era para pagar. Aí ela me ligou meia hora depois, não, Ivan, você tem razão, esse dinheiro não é para vocês, não, devolve. Eu falei, cara, devolvo, mas daqui a 5 dias quando eu tiver dinheiro. Aí 5 dias depois o dinheiro veio, eu devolvi para eles. No segundo cheque estava tudo certinho. No terceiro cheque aconteceu a mesma coisa. 5 horas da tarde, eu desesperado, não tinha quem recorrer, estava sem dinheiro, não tinha condição nenhuma. Aí eu tirei o extrato, vi que não tinha chance, rezei de novo, orei para Deus, falei, Senhor,
é só o senhor na causa. No dia seguinte eu cheguei, peguei o extrato, olhei, esse mesmo cliente tinha feito de novo um depósito errado na conta. Então, Deus é tão perfeito que não foi para não mostrar que foi por acaso aquele outro. Foram as duas vezes que eu precisei. No cheque do meio não caiu, o terceiro caiu. Então, foi realmente a mão de Deus. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço reunião com a equipe é fazer uma oração e peço para que todos façam oração quando estiverem em serviço, porque é bíblico. Aquela passagem que a gente tem que conhecer, que em vão guarda o sentinela aquela casa em que o Senhor não está. Então nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, e essa é uma das muitas passagens que Deus colocou a mão. Uma pessoa perguntou ali em cima, eu vi ela perguntando, nós começamos a Tecnoseg, eu e mais 3, hoje somos 2.625 colaboradores. Desde 1995 até hoje, graças a Deus. Van, isso é muito bom. Duas coisas que na nossa vida ela não pode faltar: família ela é tudo, é a base, e a fé. A fé ela é pessoal, né? Deus cuida, eu tenho várias experiências também. Deus cuida de forma maravilhosa, de maneira pessoal. Então, fantástico isso daí, ver realmente o cuidado de Deus. Van, tá tão bom, vamos correr aqui, porque senão não dá tempo. Queria que você falasse um pouco essa história do Grupo Tecnoseg, ela cresceu 2.600 funcionários. Me fala aí um pouco sobre a questão do Grupo Tecnoseg. Aí eu vou entrar num detalhe, se você tem, é claro, tem toda a questão de falar ou não, mas Tecnoguarda Transporte de Valores foi vendido. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão. E a questão dos investimentos. Tem muito vigilante falando, vai entrar em escolta, ela vai... que ela vai fazer? Qual é o objetivo? E uma coisa também que, aproveitando o gancho, quantas vezes... Isso eu vou falar, vou perguntar mesmo, sem medo de dar resposta. Quantas vezes, nesses 26 anos, a Tecnoseg pagou atrasado para os seus funcionários? Quer começar com ela? Vamos começar com ela. Com muita honra, eu posso dizer para você que nós nunca atrasamos uma folha de pagamento. E não temos troca de CNPJ. Nosso CNPJ, desde o início, é o mesmo. E nós fizemos... E quando eu falo nós, deixa eu até explicar, você falou de família. Eu tive a honra, em 2000, de chamar meu pai para ser meu sócio. Hoje, ele é meu sócio na empresa, e é um pouquinho ao contrário, né? Porque normalmente o pai faz a empresa, o filho herda. E aqui eu tive a honra de chamar meu pai em 2000 e tenho já meu filho trabalhando na empresa também. Então nós somos uma empresa familiar, nunca atrasamos salário, e por uma escolha simples. Nós entendemos que... Pode falar, Francisco. Não pode esquecer, é a 03, né? Sim, minha mãe trabalha aqui também. Dona Solange. A Dona Solange, ela faz um trabalho fantástico junto à equipe de ouvidoria. Então nós, desde o início, entendemos que é melhor ter uma empresa rica e um dono pobre, se for preciso. Porque o contrário, um dono rico e empresa pobre é o caminho do fracasso. Então nós não desviamos dinheiro da empresa para poder fazer qualquer coisa pessoal. Nós queremos que ela cresça, que ela seja um esteio para cada uma das famílias que trabalham conosco. Quanto ao transporte de valores, você fez uma pergunta muito interessante, deixa eu explicar da forma mais objetiva e mais rápida possível. Nós, no Brasil, infelizmente, temos um prêmio que é vergonhoso para o nosso país. Hoje, o Brasil é o país mais inseguro do mundo para o transporte de valores. Para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás havia um ataque de carro forte a cada 5 dias. Hoje é um ataque de carro forte a cada 2 dias e meio. Então tem ficado pior. E desde 2002 nós investimos em carro forte, conseguimos chegar aí a 22 veículos, 22 caminhões, tanto em Goiás quanto em Mato Grosso, diversos clientes, e graças a Deus nunca tivemos um sinistro, nunca tivemos um problema, uma perda, mas o seguro de transporte de valores ficava cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro, porque os justos pagam pelos pecadores, né? Se tiverem empresas que têm sinistros lá no Nordeste ou no Sudeste ou no Sul, todas as empresas são rateadas e as seguradoras são poucas nessa área.
Então nós começamos a antever que em breve pode acontecer um momento em que não haja mais seguro para o transporte de valores. E nós sempre fomos assediados para vender a empresa como um todo, o transporte de valores como um todo, sempre dissemos não, nós não temos interesse em vender a empresa, não queremos, nós queremos continuar crescendo com ela, mas o transporte de valores chegou um momento em que nós entendemos que o seguro seria uma questão que poderia inviabilizar o transporte de valores. E nós tivemos muitas propostas de grandes empresas, mas aceitamos uma que aceitou as nossas condições. Quais foram as nossas condições? Primeiro, que contratasse todos os nossos profissionais, para que ninguém ficasse na rua. Segundo, que atendesse os nossos clientes da mesma forma como nós atendemos, com o mesmo valor, com o mesmo horário, com a mesma qualidade. E a Brinks topou essa parada, fez isso em contrato conosco, então nós repassamos o transporte de valores para a Brinks, e com um detalhe importante para você, só para poder dizer, nós não vendemos o CNPJ, vendemos só os ativos de transporte de valores, que são o carro forte, o colete, armas, os contratos, e repassamos todos os funcionários que estão lá trabalhando na Brinks hoje. Ivan, isso é muito importante frisar, porque tempos atrás um outro grupo comprou uma outra empresa, e a primeira coisa que esse outro grupo fez, é claro, o pensamento dele, a estratégia deles, eles demitiram todos os funcionários daquela empresa. E você vem agora dizendo que exatamente ao contrário, né? Isso pesou muito na venda, para que você preocupou com várias famílias. Isso é louvável, a gente tem que realmente, como você mesmo falou, a Bíblia fala que dá honra a honra. Então isso é parabéns, porque eu tive a oportunidade agora de dar 2 treinamentos na escola com os colegas daí, entendeu? Então eles estão lá trabalhando, eles não foram dispensados, isso é importante. E foi uma exigência sua, parabéns aí pela essa preocupação. Sua preocupação não foi desfazer lá dos ativos, né, da empresa, e que os funcionários ficassem ao léu, não, muito pelo contrário, deu essa segurança para eles. Agora depende deles lá. Exato. Ok. E o crescimento da empresa? Sim, quais são? Você perguntou dos investimentos, né? Então, nós temos a grata satisfação de dizer que estamos preparando para abrir a empresa lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. O Derek, que está nos assistindo aí, já é o nosso coordenador comercial lá de Uberlândia. Já começamos com um posto de serviço lá. O Derek está aí, ó. E já temos um posto... No grupo lá de Belo Horizonte, ele apareceu lá com um símbolo da Tecnoseg. Eu falei, uai, esse rapaz da Tecnoseg? Bom, Dério, seja bem-vindo. Então, além de Cuiabá, ou seja, Mato Grosso, que nós já operamos, Goiás, começamos agora lá em Uberlândia, com o interesse de abranger todo o estado de Minas Gerais. E com relação à escolta, nós estamos analisando, porque a escolta é uma questão muito delicada, porque nós sabemos que existem rotas muito grandes, que sacrificam muito o profissional, então estamos ainda avaliando se vale a pena. E uma característica da Tecnoguarda e da Tecnoseg, para as pessoas que nos acompanham, é que nós não temos nenhum contrato e nunca tivemos nenhum contrato público. Todos os nossos contratos são com iniciativa privada. E nós temos um orgulho muito grande, Franceildo, de ter contratos de 26 anos, de 25 anos, de 22 anos, de 15 anos, de 12 anos ininterruptos. Nós temos diversos contratos que são muito longevos, ou seja, nós sabemos que nós só permanecemos nesse contrato se a nossa equipe conseguir entregar na ponta a qualidade. Por isso que nós investimos tanto em qualidade. Você sabe disso, que é um instrutor nosso aí há tantos anos que nós contratamos o seu trabalho e diversos outros para poderem justamente orientar os nossos profissionais para que eles possam desenvolver o melhor trabalho possível e representar bem e honrar a farda que nós todos vestimos. Legal, legal. Vê se você consegue em 5 minutos resumir isso daqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma honra, eu quero agradecer exatamente essa confiança. A Tecnoseg, ela tem uma regra que não contrata ex-funcionário, é uma regra dela. Mas eu fui contratado já 2 vezes, então eu sou dentro dessa curva, tá? Mas isso não há nenhum orgulho, muito pelo contrário, a gente faz esses investimentos pessoais para que a gente possa prestar o melhor serviço. Bom, eu sei que você trabalha aí também lá junto a nível nacional,
está tramitando no Congresso uma lei, né, o Estatuto da Segurança Privada, que essa lei ela vai substituir a Lei 7.102 de 83. A lei está muito defasada. O que vai trazer, entre outras coisas, que tipo de benefício vai trazer para o vigilante? Isso é uma pergunta que o pessoal fez. Que tipo de benefício vai trazer para o vigilante? E se essa lei ela vai trazer também mais emprego para o vigilante? Se você puder resumir o máximo aí, eu agradeço. Primeiro, eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão mandando mensagens. Um abraço especial ao pessoal residencial Livre Ipiranga, que é cliente nosso. Obrigado por participar aqui conosco. Estive lá semana passada. Exato. Deixa eu falar da resposta. Tem algo muito importante que vem nessa nova legislação, que é considerado Estatuto da Segurança Privada, que vai beneficiar muitos profissionais da área de segurança. Será obrigatório uma empresa de segurança ter o gestor de segurança. Assim como uma empresa de construção civil tem a obrigação de ter um engenheiro, por exemplo, vai vir essa modificação. Então, os vigilantes vão ter um patamar a mais para crescer, um patamar muito alto, que é o gestor de segurança. Você sabe, Franceildo, que diversos profissionais que tiveram conosco, por exemplo, o Júlio, que foi nosso gerente operacional, o Alessandro Lima, que foi nosso gerente operacional, o Deusdete, que foi nosso gerente operacional e hoje é nosso diretor jurídico, começaram lá como na base da nossa pirâmide, como vigilantes, o Deusdete como monitor de sistema de alarme, e diversos outros. Quer dizer, a gente vê que há muito espaço para crescimento e essa nova legislação vai favorecer isso ainda mais. Um outro aspecto importante é que vai colocar todas as empresas de segurança no mesmo rol, ou seja, fiscalizadas pela Polícia Federal. As empresas de alarme que hoje não são, serão. As empresas de gestão e consultoria de segurança também serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Existirá uma série de regras que terão que cumprir. Então nós veremos o mercado de segurança eletrônica, que hoje é tão grande, ser purificado, vamos dizer assim. Os melhores permanecerão. Aqueles que não têm condição de permanecer nesse mercado acabarão saindo. Então vai ser uma modificação muito importante. Legal. Uma coisa que precisa estar bem, a gente sempre fala nas nossas instruções, isso é muito importante. No segmento de segurança existe um leque muito grande, mas a base para esse leque é o curso de vigilante. A gente sempre fala isso. O vigilante ele precisa crescer. E isso aqui é uma história de sucesso. A gente sempre trago outros profissionais também. A importância do foco, a importância do crescimento. Eu entrei nessa profissão, eu preciso focar, eu preciso crescer, né? Crescer cada vez mais. E nós temos aí grande... E essa informação que vai regularizar, vamos dizer assim, o papel do gestor. Isso vai obrigar o profissional, que às vezes está estagnado, para ele crescer profissionalmente no mercado. Ok? O Cleiton, até um detalhe, Francisco. O Cleiton Luiz pergunta onde fazer o curso de gestor de segurança. Ainda não existe o curso de gestor de segurança homologado pela Polícia Federal. Mas você pode buscar outros cursos, como no site da ABSEG tem a certificação ASE, que eu falei, que eu tenho ela. Você pode buscar, que é interessante. No próprio, o Franceildo mesmo tem contatos com grupos de gestores. Ou seja, assim que tiver a regulamentação, nós vamos informar para que os profissionais possam fazer e buscar aí suas qualificações. Exatamente. Algumas faculdades têm um curso de gestão de segurança pública e privada, que é mais ou menos alguma coisa, como o doutor Ivan falou, ainda não há uma regularização, né, mas vai vir essa regularização, ok? Pessoal, nós estamos aí com apoio da Sniper Militaria, a Goiás Escola de Vigilante, que vai ter semana que vem um curso de supervisão operacional muito legal aí, então fica atento aí no nosso Instagram. A Goiás Armas e Munições, o grupo Flashtel, que é distribuidora dos rádios Motorola, né? E o grupo Tecnoseg, que é certificada ISO 9001. A gente agradece aí esse apoio. Doutor Ivan, muito obrigado. Sem dúvida alguma, foi uma das maiores audiências aí. Eu agradeço aí pela sua disponibilidade. Sei que a agenda do senhor é muito grande, mas de cara...
deu um sim aí para falar para os vigilantes, nós temos vários aqui, até para mostrar que isso aqui só não caiu do paraquedas, mas veio construindo, né, uma estrutura aí, hoje sendo alguma uma das maiores empresas de segurança do Centro-Oeste, tá? Eu queria passar a palavra para o senhor rapidinho, para o senhor fazer as considerações finais, tá? Depois nós fazemos o nosso encerramento. É o gostinho do quero mais, mas o tempo nosso ele urge, né? Franceildo, eu percebi pelas pessoas que estão mandando mensagens que a maioria delas são profissionais da área de segurança. Então eu quero falar especialmente a você que é vigilante, que é técnico de segurança do trabalho, que opera no monitoramento, que trabalha na área de segurança como um todo, seja ela privada ou seja ela na área de segurança pública, que não desista dos seus sonhos. É muito importante para a sociedade brasileira o trabalho que nós fazemos. Nós sabemos que e somos a cada dia mais reconhecidos, não só pela sociedade, mas também pelos parceiros da segurança pública. Quando eu comecei em 1995, alguns entes da segurança pública entendiam que a segurança privada seria um concorrente. Nós sabemos que não, o nosso inimigo comum é o bandido, é o inimigo da sociedade. E nós temos que dar apoio aos profissionais de segurança pública e temos já o apoio dos profissionais da segurança pública para nós da segurança privada. Então nós temos que unir forças e quero falar com cada um de vocês, profissionais, para não desistir dos seus sonhos. Foquem, vão atrás, façam curso. E deixa eu dar um exemplo, Franceildo, de um profissional nosso aqui, que é nosso diretor jurídico, Deusdete. Ele era monitor na nossa empresa. Um dia ele chegou para mim e falou assim: chefe, me dá uma chance de crescer. E ele pediu a chance, então peça a sua chance também. E a chance que eu dei para ele foi dando mais objetivos para ele alcançar, mais dificuldades, ele foi correspondendo. E como eu falei, ele passou de gerente operacional. Hoje ele é advogado, ele é nosso diretor jurídico. Então, cada um de vocês pode fazer isso. Eu quero lembrar, se me permite, Francisco, independente da religião de cada um, o Carlos Duarte está deixando aqui para a gente o Salmo 23. Eu gostaria de chamar a todos vocês para unir-nos, todos nós somos 69, 70 pessoas agora, nessa oração que o Carlos Duarte lembrou muito bem. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera nossa alma. Guia-nos pela vereda da justiça em amor do teu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. Tua vara e teu cajado nos consolam. Preparas perante nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Unges nossa cabeça com óleo. Nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Lembrem-se, mulheres e homens da segurança, nós precisamos sempre ter Deus à nossa frente. Se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Amém. Muito legal. Quero agradecer aí, nós temos aqui o Emerson, o Rafael, o Araújo, que é guarda municipal lá de Trindade, nós temos o Coronel Villanova, o Coronel Vilarino, tá? E o Derek lá de Minas. Um abraço especial ao Esli, que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes. Parabéns, Esli, pelo trabalho fantástico que você vem desempenhando, representando muito bem a classe dos guerreiros aqui em Goiânia, viu? Parabéns. Ok, Esli, ali é guerreiro nosso aí, tá? Pessoal, nós estamos chegando ao final. O tempo aqui é 1 hora só, deu um gostinho de quero mais. Quem sabe depois a gente pode dar uma continuidade disso daí. Doutor Ivan, muito obrigado por essa história de sucesso, uma história de superação, como diz um colega aí, né? Uma história de superação, né? Passou aí grandes dificuldades, mas não saiu do foco. Isso que é interessante, né? Às vezes na primeira dificuldade a pessoa ela desiste. Os percalços no percurso ela vem. Mas muito bem, muito obrigado. Eu tive o orgulho de participar como funcionário dessa grande empresa, aprendi muito. Eu sempre falo, quem sai da Tecnoguarda, ele não fica muito tempo parado não, porque o currículo é um currículo de grande valia. E hoje eu sou o prestador de serviço nesse grupo que eu
eu agradeço muito, tá? Francildo, eu gostaria final... só, Francildo, se me permite, Sim. gostaria de convidar os colegas a seguirem a Tecnoseg nas redes sociais, aqui no Instagram é @Tecnoseg, no Facebook também é Grupo Tecnoseg. Se vocês puderem estar conosco aí, interagindo aí nas nossas redes sociais, eu mesmo pessoalmente acompanho, junto com a nossa equipe, as redes, as mensagens, tá bom? E obrigado aí pela oportunidade, estamos de braços abertos aí para receber os colegas quando quiserem. Não dá tempo, mas é sempre bom falar que nesse período de pandemia, enquanto várias empresas mandaram, né, vários embora, a Tecnoseg ela fez uma reengenharia aí e praticamente mandou quase nada, né, de funcionário foi embora, e muito pelo contrário, já estavam contratando. Então você deixa lá seu currículo no grupo Tecnoseg lá que você vai passar, né, por uma entrevista lá e hoje a empresa, uma das maiores empresas de segurança do Centro-Oeste, que está expandindo para outras fronteiras. Muito obrigado, parabéns, doutor Ivan. Obrigado, um abraço especial à doutora Patrícia, que nos apoiadora. acompanha, viu, Francildo? Não podemos esquecer dela. Nossa, a doutora Patrícia é um anjo para mim, tá? Ela Todos sempre nós. me olha, vem cá, deixa eu te orientar numa coisa aqui, vem cá, você, daquele jeito, sua postura fantástica. Ela é a que me orienta aí nessas questões aí de postura e outras coisas. Obrigado, doutora Patrícia, tá? Pessoal, nossos apoiadores Goiás Armas e Munições, Goiás Escola de Vigilante, a Grupo Tecnoseg, certificada ISO 9001, a Sniper Militaria, nosso parceiro Rogério Rócio e a Flestel, que é distribuidora dos rádios Motorola aqui para o Centro-Oeste. Muito obrigado, continua seguindo lá, faça comentários, por favor, nos segue lá na Grupo Tecnoseg, tá? Ou Tecnoseg, @Tecnoseg, segue lá, e Francildo dos Santos, e também tem o nosso canal do YouTube, que nós estamos aí com uma surpresa aí com esse canal do YouTube aí, tá? Instrutor Francildo dos Santos. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Ivan. Até mais para vocês. Prazer a todos. Pessoal, Um abração. valeu. Faça os comentários lá, tá? Até mais. Obrigado. Vamos encerrar.